Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos apresentar sólidos com textura utilizando marcadores. Nosso objetivo é aplicar a técnica de textura utilizando marcadores em sólidos geométricos. A aula está dividida em 4 momentos. Primeiro vou falar dos materiais que nós vamos utilizar, depois vou fazer em um sólido, em um cubo, utilizar a textura de madeira, em seguida em um cilindro a textura de metal e, num sólido piramidal, a textura de tijolos. Quais são os materiais que nós vamos utilizar? A lapiseira 03, os marcadores artísticos, lápis de cor aquarelável e o papel. Nosso primeiro sólido é um cubo que nós vamos utilizar a textura de madeira. Começamos esboçando o sólido com a lapiseira fina 03. Depois, com o marcador, escolhendo um tom mais terroso, nós vamos trabalhando as faces. As faces que eu quero que fiquem mais escuras, nós vamos trabalhando com mais camadas de tinta. Estou usando a ponta chanfrada, ponta achatada. Depois acertando as laterais, os limites. E com a ponta arredondada também criando os veios da madeira. No caso, nós estamos fazendo uma textura de madeira. Espera secar um pouco, apagando aí o excesso do lápis, o que sobrou do lápis. E agora trabalhando, adicionando novas camadas com a ponta redonda para dar mais complexidade para a textura. Agora vamos fazer a sombra projetada. Com o marcador cinza, nós vamos adicionando aí a sombra. Adicionando mais camadas, dando uma complexidade para a sombra, de forma que à medida que ela se aproxima do objeto, ela vai ficando mais escura. Se nós quiséssemos, poderíamos parar aí, mas vou trabalhar um pouquinho mais para dar mais complexidade, mais camadas para essa textura, trabalhando com lápis de cor. Comecei com um tom marrom. Agora um pouquinho do amarelo. E agora o preto. Trabalhando tanto para escurecer um pouco essa parte mais que não recebe tanta luz. E também adicionando um pouco aí nos veios da madeira. Com o cinza eu estou aumentando um pouquinho, escurecendo um pouco a sombra. E agora, ao final, eu peguei um pincel molhado e como é um lápis aquarelável, eu apliquei para ver o resultado. Achei interessante. Agora nós vamos fazer um cilindro metálico. Vamos agora fazer um cilindro. Começamos aí com a grafite, fazendo a caixa, marcando o centro, a metade de cada uma dessas arestas como referência, para poder desenhar as elipses, ligando as suas extremidades, e assim nós vamos ter um cilindro. Vou apagar o excesso da grafite, deixar só o contorno que nós precisamos e vamos dar uma suavizada no contorno. Agora, com o marcador, vou utilizar uma régua para ajudar, para deixar mais reto. Estou usando aí a ponta em pincel. Vou adicionando uma primeira camada, deixando espaços em branco. Nós queremos dar aí a aparência metálica, então dá aquela ilusão de reflexo. Vou adicionar uma segunda camada, porque nós queremos que uma parte fique mais escura.
ainda trabalhando com o mesmo marcador. Vou preencher a parte superior, que vai ficar toda de um mesmo tom, tentando deixar na mesma direção as pinceladas aí. Agora com outro tom mais escuro, eu peguei o tom anterior para poder fazer essa mistura melhor, para deixar uma linha mais escura e melhorar essa ideia de um objeto cromado, de um objeto metálico. Vamos fazer agora a sombra projetada, apagar um pouquinho para não ficar marcado, e novamente trabalhar aí com o cinza, o marcador cinza. Adicionando uma segunda camada para deixar mais escuro próximo ao objeto. Vou utilizar, aí eu trabalhei 3 camadas aproximadamente, e vou utilizar um outro marcador um pouco mais escuro para deixar a sombra mais escura próxima do objeto. Vou voltar com o marcador anterior para misturar um pouquinho não ficar tão dividida essa passagem entre o marcador mais escuro e o mais claro. E assim nós temos o nosso sólido metálico. E agora nós vamos fazer um sólido piramidal com uma textura de tijolos. Começamos com uma lapiseira fina para fazer a estrutura do sólido, conforme nós já vimos em outras aulas. Eu vou aproveitar para já delinear as divisões dos tijolos. Vamos apagar para não ficar muito marcado, somente suavizar as linhas. E agora com o marcador, nós vamos começar a preencher. Estou usando aí a ponta chanfrada, que é ideal aí para fazer somente o preenchimento, e com a ponta redonda eu estou aí ajustando os limites do contorno e adicionando também novas camadas nas faces que eu quero que fiquem mais escuras. Agora começamos a trabalhar aí a divisão dos tijolos com o próprio marcador. Não estou fazendo linhas contínuas, percebam que são traços interrompidos, irregulares. Adicionei mais uma nova camada, esperei secar um pouquinho e adicionei uma nova camada. E agora com o lápis cinza claro, pode ser o branco, estou aí marcando o espaço entre os tijolos. Agora com o lápis preto, nós vamos adicionando aí sombras aos tijolos. E também sombreando as áreas que eu quero que fiquem mais escuras. Também estou trabalhando com lápis preto. Peguei o lápis marrom e adicionando aí uma nova camada para deixar a textura um pouco mais complexa, mais interessante. E agora vamos fazer a sombra. Marquei com a lapiseira fina e vim com o marcador cinza, com ponta em pincel, adicionando novas camadas novamente, de forma que próximo do objeto ela fique mais escura. Adicionei novamente uma outra camada, e assim nós temos o nosso sólido piramidal com textura de tijolos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das demonstrações. Até a próxima.